Você já criou animais para comer? É difícil ou fácil fazer isso? Ao contrário dos cordeiros, Jesus, ele escolheu a si próprio se entregar, ser o sacrifício. Você já parou para meditar o quanto Jesus ama você pessoalmente, a tal ponto dele dar a sua própria vida? Também, quando você chega à Santa Ceia, à comunhão, que tipo de pensamentos passa em sua mente quando você está recebendo o corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo? Você medita o quanto Jesus ele ama você? O nosso versículo para a devoção de hoje está baseado em Marcos, capítulo 14, versículo 12, que nos diz assim: E no primeiro dia do pão ázimo, quando sacrificaram o cordeiro pascal, seus discípulos lhe disseram: Para onde irás nos preparar para comeres a Páscoa? Marcos capítulo 14, versículo 12. Perfeito, indefeso, condenado. 2000 anos depois, essas são as únicas palavras que eu posso trazer ou pensar para descrever, pelo menos, o ponto central da Páscoa. Os cordeiros eles eram sacrificados no templo. Todos os anos, os pastores traziam os seus cordeiros para Jerusalém para sacrifício. E esses cordeiros tinham que ser perfeitos, sem defeito, sem qualquer tipo de doenças. Os cordeiros estavam desamparados, estavam condenados, caminhando para a morte, sem indulto, sem defesa. O que Jesus pensou? Pelo menos eu me pergunto naquele último dia antes da sua própria morte. Jesus provavelmente passou por isto. Ele ensinava isso também nos templos. Os cordeiros, os gritos, o cheiro de sangue estaria bem ali na frente, diante de Jesus, quando ele ensinava a respeito do seu futuro. Os próprios discípulos de Jesus foram comprar e também sacrificaram uma dessas pequenas criaturas, um cordeiro. E depois levaram para assar, para o jantar, naquela quinta-feira. Jesus ele olhou nos olhos daquele cordeiro, a sua própria imagem em miniatura. Perfeito, sim, um homem perfeito. Jesus sem pecado, sem ganância, sem ciúme, sem violência. Não havia nenhuma falha em Jesus. Ele era aceitável para o sacrifício. Indefeso? Bem, sim e não. Você acha que eu não posso apelar para o meu Pai e ele me enviará imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Diz Jesus. Mas, ao mesmo tempo, Jesus ele era impotente para tudo isso, para que as Escrituras sejam cumpridas. Por isso que Jesus foi esse cordeiro indefeso. Mateus capítulo 26, versículos 53 e 54. O amor que Jesus tem por nós o mantém ele indefeso, mantém Jesus condenado. Bem assim. Nunca na história do mundo estava tão fadado a acontecer. Deus Pai, ele quis. O amor de Jesus por nós o levou a isso. E o Espírito Santo havia prometido também isso repetidas vezes durante todo o Antigo Testamento. Jesus morreria para nos resgatar a todos nós. E ainda, aqueles cordeiros no templo logo seriam o jantar, o centro de uma grande festa, de uma grande refeição para o povo, libertado por Deus. Jesus, ele é o próprio Cordeiro de Deus, que tornou-se o centro de uma festa maior, celebrando a liberdade que ele conquistou para todos nós. Com a sua morte e também com a sua ressurreição, através do seu corpo, do seu sangue, que ele nos dá livremente, amorosamente, nós compartilhamos uma vida nova, uma vida de alegria. Ele não é apenas o nosso Cordeiro, a nossa hóstia viva. Ele é o nosso Salvador. Oremos. Querido Deus, obrigado por entregares à morte o teu Filho, o teu único Filho,
para que através do sofrimento e morte dele eu pudesse receber a nova vida, a vida eterna. Obrigado por tamanho e imenso amor que o Senhor tem por mim e por toda a humanidade. Amém.